Olá a todos, mais uma vez nos encontramos meditando à luz da palavra. Vamos ler uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Atos. São os Atos dos Apóstolos, os seus feitos. Abra no capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Somente esses primeiros 6 versículos do capítulo 9. Este homem chamado Saulo, nestes versículos de Atos capítulo 9, também é o mesmo que chamamos de apóstolo Paulo. Saulo era o seu nome hebraico e Paulo o seu nome gentil ou romano. Mas neste momento ele era chamado Saulo, o perseguidor da igreja. A Bíblia relata no versículo 21 desse mesmo capítulo que ele era chamado de o exterminador. Então Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, ele pediu cartas que o autorizassem a, onde ele estivesse, perseguisse os cristãos, que também eram chamados de seguidores do caminho. Então Saulo, ele perseguia homens e mulheres e os levava presos para Jerusalém. Saulo chegou inclusive a consentir com a morte de um cristão chamado Estevão. Então Saulo, naquele momento, viajando em direção a Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eu fico imaginando que naquela época, por não haver trens, não haver navios, não haver aviões, carros, então geralmente as pessoas viajavam grandes distâncias a pé, ou camelo, ou cavalo, ou em cima de algum outro animal qualquer. Posso fazer uma conjectura, imaginar que Saulo estava viajando a cavalo. E a Bíblia diz que quando aquela luz brilhou subitamente ao seu redor, ele caiu por terra. Eu fico pensando que algumas vezes em nossas vidas é necessário cair do cavalo para ter um encontro com Deus. Algumas vezes em nossas vidas é necessário que a gente caia do cavalo, quebre a cara, para que nós possamos enxergar o que Deus quer conosco. Naquele momento, Saulo teve que cair por terra para ouvir a voz do Senhor, que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas na verdade Saulo não perseguia o próprio Jesus. Jesus já havia sido crucificado e já havia ressuscitado. Saulo não perseguia o próprio Jesus, mas Saulo perseguia o povo de Deus. Saulo perseguia os cristãos, os discípulos de Jesus. E quando Saulo perseguia o povo de Deus, ele estava mexendo com o próprio Deus. Quando Saulo perseguia as pessoas que criam em Jesus, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Eu aprendo com isso que quando alguém mexe com você, que crê, que tem temor a Deus, ele está mexendo com o próprio Deus. Eu aprendo com isso que quando alguém mexe com você, ele está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Quero dizer para você que você é importante. O Senhor se preocupa com você, Ele observa os teus caminhos. Então, Saulo, naquele momento, depois de cair por terra, ouviu a voz do Senhor. Mas o Senhor não queria o seu mal. O Senhor não queria matá-lo, o Senhor não queria destruí-lo, o Senhor não queria se vingar.
O Senhor queria que Saulo fosse seu discípulo. Então Jesus o chamou e disse: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E Saulo, aquele homem que era o perseguidor da igreja cristã, passou a usar o seu nome gentil, seu nome romano, Paulo, e foi um dos maiores pregadores de que se tem notícia na história. O homem que perseguia, que falava mal, que odiava, passou a servir, a amar e a adorar esse Jesus maravilhoso. É isso que Jesus faz. Pega pessoas que perseguem, que odeiam e fazem com que essas pessoas passem a amar. É isso que Jesus faz. Ele pega o ladrão e transforma num homem honesto. Ele pega o homem mentiroso e faz ele falar a verdade. Jesus faz essas coisas. Que nós também possamos dar ouvido a esse Deus tremendo, ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. É isso que eu desejo para cada um de vocês, e continuem meditando à luz da palavra.